Vamos lá, galera, vamos para os nossos exercícios. Exercício número 1 que está lá na sua lista. De preferência, já sabe, se é para acompanhar, pega a lista para a gente poder fazer as atividades, você entendendo o que eu estou fazendo e acompanhando devagarzinho, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. A maioria dos íons metálicos reage com doadores de pares de elétrons para formar compostos de coordenação ou complexo, ou seja, ele está falando de uma reação de complexação aqui. As espécies doadoras ou ligantes devem ter pelo menos um par de elétrons desemparelhados. Beleza, ele só está dando definição até agora. Para a formação da ligação. Um ligante que possui um único grupo doador de elétrons, como a amônia, ele está falando da amônia, a amônia é esse grupo aqui, ó, NH3, certo? O NH3, se vocês lembrarem, ele é da família 5A e ele tem somente um par de elétrons, certo? Tranquilo até aí, beleza? Tranquilo, ó, se ele está falando de amônia, aí ele está perguntando, essa espécie, ela é bidentada, tetradentada, a amônia não forma complexo, pentadentada, que mais? Unidentado. Bom, vamos lá. Ó, gente, lembra o que eu falei? Foi no início da aula de titulação por complexação. Se você tiver apenas um elemento que tem esse par de elétrons, você classifica ele como unidentado. Bem fácil essa questão. No caso, nossa questão em específico é a alternativa letra T. Então, tranquilo. Bem facinho a questão. Letra E, certo? Então, vamos para a segunda questão. Gente, vamos lá. A segunda questão, ó, você vê que a gente está falando muito de teoria. Puramente teoria. Então, esse capítulo foi puramente teórico, com alguns cálculos específicos, mas nada que não seja, nada absurdo, certo? Então, vamos lá. O ácido etileno-diamino tetracético, também é chamado de ácido etileno-dinitrilo tetracético, comumente abreviado de EDTA, a gente falou muito dele. Aí ele fala da nomenclatura desse DDT em inglês. É o titulante complexométrico mais largamente utilizado. Foi o que eu falei com vocês. Diversos tipos diferentes de métodos titulométricos podem ser utilizados com EDTA. Entre os citados abaixo, qual é que não utiliza este composto? Gente, tá recente, eu acabei de falar. No último método, eu falei, o método cromatográfico não utiliza, não está relacionado, não é utilizado para a titulometria do EDTA. Então ele fala métodos potenciométricos, a gente já viu que tem relação, espectrofotométrico, tem relação no ponto final, quando você insere luz, ele altera a cor, eu falei sobre isso. Método de retrotitulação também não é esse. Esse método ele determina os cátions estáveis que se formam com o EDTA. Lembra que eu falei? Na retrotitulação, quando o EDTA está em excesso, ele retitula de novo para poder, com uma adição de uma solução de um halito, para poder ele dissolver. Lembra que eu ainda falei da questão da concentração? Quando você tem algo muito concentrado que você adiciona um solvente para poder ele dissolver. Então, é a mesma ideia. Você retrotitula para poder determinar, a determinação do que os cátions formem complexos estáveis com o EDTA, certo? Vamos lá. E o último, métodos cromatográficos. Não é possível determinar nenhum ponto de final de titulação através desse método, tá? Então a alternativa correta é a letra E. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Uma titulação complexométrica é uma titulação que se fundamenta em formação de complexo. Nesse caso,
qual é a concentração em mol por litro de uma solução de EDTA? Ó, gente, bem facinho, tranquilo, só que os cálculos são chatos. Ó, uma titulação complexométrica é uma titulação que se fundamenta em formação de complexo. Neste caso, qual é a concentração em mol por litro? Gente, ó, concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução. Por isso que essa concentração molar é dada em mol por litro, certo? E ele fala que a solução de EDTA foi de 20,32 ml. Então, volume 20,32 ml. Numa amostra contendo 211,44 miligramas. Isso aqui é a massa do CaCO3. Gente, vamos lá. Eu tenho volume, mas eu não tenho o número de mol, gente. Certo? E detalhe, esse volume não pode estar em ml, tem que estar em litros. Então eu vou pegar isso aqui, ó, lembra? Transformação de unidade de medida. De ml para litros, eu vou dividir por 1000. Gente, ó, eu vou pegar o caderno aqui, porque já está com as respostas para não perder tanto tempo, tá bom? Ó, vou pegar os exercícios aqui. Tá, vamos lá. Questão número 3 é o seguinte, ó. Pronto. Se você pegar isso aqui e dividir por 1000, é 20,32 ou 20,12? É 20,32. Eu botei aqui 21,12. Maluquice. Ah, não. É 20,32 mesmo. Pronto. Dividido por 1000, vai dar 0,02032, tá? Litros. Esse é o seu volume. Gente, ele deu a massa do CaCO3. Ele quer isso aqui, a concentração molar desse cara, do CaCO3, não é isso? Não, ele quer a concentração em mol do EDTA, é isso mesmo. Você vai pegar o número de mols do íon e dividir pelo volume que se encontra aqui. Só que ele deu a massa do CaCO3. Gente, lembra que eu falei? Acho que foi uma das aulas de revisão. Não sei se foi, acho que foi o módulo 2. Ó, número de mols é a massa do cara. Essa massa é a massa que ele deu, essa é a massa da amostra. Vou ter que dividir isso aqui também, viu? 211,44. Eu vou ter que dividir isso aqui por 1000, porque tem que estar em gramas, tá? Tem que dividir isso aqui por 1000, que está em gramas. 211,44 dividido por 1000 dá 0, oh, gente, 0,21 144, certo? E a massa molar, se você for ver, ele dá na questão, ó, a massa molar dele aí, ó. Massa molecular ou massa molar 100,09 gramas por mol. Na verdade deveria ser a massa, não era a massa molecular aqui não, viu? O correto seria massa molar. Massa molecular é se fosse a massa de uma molécula. Então a massa dá 100,09. Então a massa molar, se ele não desce, gente, ó, essa massa molar é encontrada na tabela, a gente já viu isso. Então 100, aqui ó, 100,9, certo? 100,9. Beleza. Então o número de mols aqui, ó, dá aproximadamente 0,0. Os cálculos são chatos, eu lembro dessa questão. 0,002112. O número de mols é isso aí. Pronto. Achei o número de mols. Para achar a concentração molar, basta eu dividir isso por isso. Por isso que é tão importante vocês saberem a unidade de medida. Para não fazer só colocar os números lá e acabar errando a questão porque não colocou na unidade de medida correta. Então a concentração molar é igual a 0,0
0,2112 dividido por 0,02032. Isso aqui dá 0,1039, aproximadamente 0,1039 mol por litro. Isso dá a resposta letra A, 0,1039 mol por litro de EDTA. Então a resposta correta seria a letra, nessa questão, letra A. Tranquilo? Para, copia, anota. Gente, essa questão de cálculo que teve não foi nada de uma fórmula que a gente... Nenhuma das fórmulas que eu, durante a aula, eu falei. Foi apenas fórmulas já conhecidas da gente. Tá? Número de mols, concentração molar, número de mols dividido pelo volume. Aqui é o número de mols, como é que eu acho? Massa sobre massa molar. Essa massa molar ou é dada ou geralmente é encontrada na tabela. Beleza? Vamos para a nossa quarta questão. Vamos ver se é teórico de cálculo. Só porque na outra eu nem copiei. Vamos lá. É teórica, gente, ó. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. E aí, tá bom aqui. Apagar aqui e a gente vai para a quarta questão. Ah, não preciso de muito espaço, não. Gente, a quarta questão é o seguinte. Em titulações complexométricas, é necessário utilização de técnicas ou indicadores, lembra que a gente falou dos alguns indicadores específicos, considerando-se alguns detalhes das escolhas dos mesmos, possibilitando a determinação do ponto final desta titulação. Neste caso, qual das alternativas abaixo não é um método de determinação no ponto final de uma titulação complexométrica? Gente, tudo aqui está relacionado, como eu falei, ao EDTA, tá? E assim, olha a letra A, indicador de fenolftaleína. Lembra que eu falei que um dos indicadores que não utilizamos é o fenolftaleína e o azul de Brotimol. E aí falamos que, falando de uso de indicadores para íons metálicos, falamos, é utilizado, letra B. O uso de eletrodo de mercúrio também falamos, e ainda explicamos o porquê. O uso de eletrodo de um íon, também falamos, seletivo, eu também comentei. O uso de eletrodos de vidro, também utilizei, falei que está relacionado ao potencial de íons de hidrogênio. Então assim, gente, a única alternativa que eu falei que não poderia ser é o indicador de fenolftaleína, porque ele geralmente é aquele pH entre 8,2 e 9, alguma coisa, 9,8 se não me engano. Ele é para uma faixa de pH e geralmente são ácidos inorgânicos, bases inorgânicos. A gente utiliza o fenolftaleína, o azul de bromotimol, metilaranja, a laranja, tem um nome, esqueci agora, metilaranjada, alguma coisa, um outro indicador também que a gente utiliza. E inclusive a gente utiliza muito em laboratório para a galera do ensino médio, esses indicadores. Tá? Então assim, vamos para a quinta questão, a nossa última questão, certo? E aí o que acontece? Ó? Gente, essa questão ela é considerada assim, realmente um pouco mais difícil, por isso que eu já botei aqui e coloquei as etapas que eu fiz, tá? Para você não se perder e acompanhar comigo, beleza? Vamos lá. Alguns íons metálicos, como o cromo 3, reagem lentamente com EDTA e é usualmente determinado através da titulação de retorno. Gente, ó, quando ele já fala aqui que é lentamente, quando reage lentamente, isso já está dentro de titulação de retorno, eu falei isso. E o cromo 3 é muito utilizado como pigmento de algumas tinturas. Neste caso, uma amostra de tinta amarela, contendo a pigmentação amarelo de cromo, foi analisado por tratamento de 3,02 gramas de amostra, contendo 7 ml de 0,0213 concentração molar de EDTA. A quantidade de EDTA que não reagiu foi titulada com 1,08 ml de solução de zinco 2+, na concentração de 0,0104 molar, concentração molar. Qual é a quantidade em porcento de gramas de cromo 3 nesta amostra de tinta? Gente, o que acontece? Ó? Só por ele falar que tem uma quantidade que não reagiu, se não reagiu, quer dizer que tem
que ela está em excesso, certo? E aí o que acontece? Vamos lá. Ele deu a concentração molar de EDTA total e o volume desse EDTA. O volume tem ml, eu vou ter que transformar para litro. Por isso é tão importante você aprender sistema de unidades, certo? Como é que a gente faz? Usar a fórmula. Repare que toda essa questão a gente vai utilizar essa fórmula e ela é importante. Concentração molar, número de mols dividido pelo volume, certo? 0,213, número de mols dividido por 0,007, já transformado para litro. E aí você fazendo na calculadora, cruz credo, multiplicação dos extremos pelos meios, dá 0,0001491 mol, certo? O número é chatinho mesmo, mas vamos lá. E aí o que acontece? Na questão, eu preciso saber o número de mols de cromo, que eu ainda não tenho. Só que assim, pense comigo, o número de mols de cromo, o número de mols de cromo vai ser o número de EDTA menos o número de mols de EDTA que está em excesso, certo? Menos o número de mols de EDTA que está em excesso. Mas para eu achar esse número de mols de EDTA, como é que eu vou saber se existe EDTA que não reagiu, quer dizer que ele está em excesso, e ele diz na questão que foi titulado com zinco. Zinco mais 2. Se foi titulado, gente, quer dizer que reagiu. O número de mols de zinco vai ser exatamente igual ao número de mols de EDTA em excesso. Gente, como é que eu faço então para achar o número de mols de zinco? Consequentemente, eu vou achar o número de mols de EDTA. Ó, a concentração molar de EDTA, ele diz aí ou de zinco, ele diz aí na questão, que é 0,0104 mol. Vamos lá. Número de mols de zinco, eu acho, e ele também deu o volume, que é 1,08 ml, que transformando para litro, dá 0,0108. Fazendo de novo, extremos pelos meios, a gente acha o número de mol. Aqui eu já deixei notação científica, tá, gente? Para não ficar essa coisa assim. 1,2 vezes 10 a menos 5 mols de zinco. Como o número de mols de zinco é o mesmo número de mols de EDTA, aí agora é possível achar o número de mols de cromo. O número de mols de cromo, aqui já é a terceira etapa. O número de mols de cromo vai ser o número de mols total, esse cara, menos esse cara aqui. Se você fizer esse menos esse, vai dar em notação científica 1,38 vezes 10 a menos 4. Tranquilo? Isso na calculadora fica mais fácil, gente. Então, para eu achar a massa desse cara e, consequentemente, achar a porcentagem, porque na tinta eu sei que existe a massa total 3,02, gente, gramas. Certo? Então, essa é a massa total. Para eu achar a massa só de cromo, basta eu utilizar aquela fórmula. Número de mols, ó, número de mols é a massa sobre massa molar. Certo? Eu tenho o número de mols, tenho a massa molar do cromo, eu geralmente acho essa massa na tabela, tá, gente? Aqui ele não deu. Ele não deu, não, a massa do cromo. Então vocês têm que olhar na tabela. E a massa do cromo é 51,96. Se você fizer o cruz credo aqui, ó, o número de mols dá esse, a massa dá esse, 51,96. Você acha essa daqui, ó. Você acha a massa 7,17 vezes 10 a menos 3. Para eu achar o quanto isso equivale em porcentagem, basta eu fazer isso aqui, gente, ó. Vou apagar aqui Vou apagar aqui. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. A massa do cromo, a massa total corresponde a massa total corresponde a pronto, 3,02 gramas de cromo, certo? 3,02 gramas de massa de cromo corresponde a 100% da massa da solução. Então a massa de 7,17 vezes 10 a menos 3 corresponde a quantos por cento? É só você fazer uma regra de 3 aqui, gente, ó, de novo. Vai ficar 3,02x, 7,17 vezes 100 vai dar 7,17 vezes 10 a menos 1. Se eu pegar e dividir isso aqui, vai ficar 7,17 vezes 10 a menos 1 dividido por 3,02. Isso aqui dá aproximadamente... É isso, meu Deus? Isso. Vai ficar aproximadamente
0,237% aproximadamente, que é a nossa letra B. Tranquilo, gente? Era só marcar a letra B, 0,237% de cromo 3. Letra B. Gente, se tiver dúvida, pausa o vídeo, vê parte por partes. Acompanhe os processos. Antigamente estava aqui 1, tá? Antes de eu apagar. 1, 2, 3 e por último era o quarto passo. Tranquilo? Abraço, até o módulo 4.